entendermos o mandamento de Deus, que é a Bíblia, nós vamos viver o quê? E aí nós vivemos uma fé de mediocridade. Nessa aplicação da lição de Neemias, eu quero que fique claro para você isso, a importância dessa mensagem, de nós nos lavarmos completamente no Evangelho da Palavra de Deus. Se você não mergulhar nesse Evangelho de verdade, você fica só na superfície. Está cheio de crentes de superfície. Ele vai na igreja, dá um glória a Deus aqui, dá uma oferta ali, dizima uma vez na vida, outra na morte, e ele quer viver as bênçãos da palavra. Se você não mergulhar na palavra, se você não mergulhar no Evangelho, você não vai viver a plenitude dele. E aí você vive uma vida de mediocridade, só de reclamação. Deus não me abençoou. Deus, ele tem poder de nos abençoar, e ele quer nos abençoar. Quem que sai debaixo da bênção? Somos nós mesmos, porque nós somos desobedientes. Quando nós desobedecemos, nós saímos debaixo da bênção de Deus. Nada está te acontecendo hoje porque foi a vontade de Deus. Mentira esse negócio, hein? Cuidado, religioso prega muito esse negócio. É a vontade de Deus que você sofra. Mentira. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, Ele não quer que você sofra. Mas tem um detalhe, você tem que saber. Existe uma lei, chamada lei da semeadura. O que você planta, você aonde? Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9. Leia lá. Essa lei, ela é imutável. Antes de eu entrar aqui no Neemias, Naamã, eu preciso falar para vocês esse regulamento. Senão depois você não entende e fala, Deus não está me abençoando. Nós tem que saber. A palavra de Deus diz que a palavra dele, o que ele fala, é imutável a nosso respeito. Se Deus determinar alguma coisa a respeito de você, livro de Números, capítulo de número 23, você vai encontrar isso, que Deus não é homem, não é filho do homem para que minta, ou que fale e se arrependa. Se ele falar alguma coisa a teu respeito, vai acontecer. Mas quem é que muda então? Somos nós. Você sentado aí nessa cadeira azul, maravilhosa. Eu lembro quando nós fomos comprar essas cadeiras, foi difícil, mas agora quando eu olho eu fico feliz. Enquanto está lotada a igreja, e não tem mais lugar, eu fico falando, Deus, eu quero mais cadeira azul. Eu sei que é caro, mas eu quero mais. Você está sentado nessa cadeira confortável, você tem que lembrar uma coisa que é muito importante. Hoje, você é resultado do que você fez ontem. Se você quer mudar o teu futuro, começa a mudar a tua vida de fé hoje. Se você começar a mudar suas atitudes, lá na frente você vai ter bênçãos e vitórias na tua vida. Porque às vezes nós estamos plantando coisa errada e depois queremos colher frutos bons. Essa história de Naamã, a Bíblia vai falar que ele precisava ser curado de uma lepra no corpo. O ruim mesmo é quando a lepra é no espírito. Quando você está com o pecado enraizado e você não confessa, e essa lepra do pecado vai te matando. Viu o irmão falando aqui agora há pouco sobre enfermidade? Você não tem controle sobre a enfermidade, mas você tem controle sobre o pecado, sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Naamã estava com a lepra na pele. O ruim é a lepra na alma. O ruim é a lepra do pecado, que vai acontecer um pouco mais à frente com Geazi. Ele vai ser atacado depois, por causa da mentira. Ele era ajudante do profeta, mas ele não tinha temor a Deus. O importante é você temer a Deus. Teme a Deus. As outras coisas podem acontecer, podem vir, mas vamos à outra regra. Qual é a outra regra, pastor? Você é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Não se esqueça disso. Você vai sofrer 3 mortes. A primeira foi no Jardim do Éden, morte espiritual. Por isso que tem gente que anda assim, que já está morto, morreu com Adão e Eva, até agora não ressuscitou com Cristo no batismo. Precisa ressuscitar em Cristo. Quando você não ressuscita em Cristo, você está morto. Aí a Bíblia fala que depois vai ter uma outra morte, que é a morte o quê? Física. Vai todo mundo até o cemitério e vai chorar uma noite inteira. Mas depois de 15 dias ninguém lembra de você. Depois de um mês então já era. Um ano, olha, o saudoso fulano morreu. Mas tem uma morte que é um principal. A Bíblia chama de morte eterna. Desta morte eterna ninguém pode te livrar. Você está fazendo alguma coisa aqui hoje para partir para a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso é importante as coisas que você está fazendo. Você precisa prestar atenção no que você faz, o que você está falando, como você se pronuncia. Não, eu só vim à terra para comer, beber e dormir. Mentindo para você.
O que você está fazendo aqui agora vai refletir no teu futuro. Satanás não está preocupado com a marca do teu carro, com a casa que você mora, se tem piscina, se tem churrasqueira, se você... Nada disso. Quanto você tem na sua conta? O inimigo está preocupado com o prêmio. O prêmio é a tua alma. Então cuide da tua alma. Por isso que você entrou nesta casa hoje, para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra traz vida. Essa palavra vai restaurar você. Então a mãe desejava ser curada da lepra do corpo dele, mas Deus queria restaurar a vida dele por inteiro. Deus não quer restaurar só um pedaço de você. A irmã contou aqui agora, mas o mais importante para ela é que o nome dela está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. A enfermidade já passou, e ela poderia contar aqui muitos outros testemunhos, como outros irmãos também poderiam contar muitos outros testemunhos. Deus pode curar o teu físico, Deus pode curar o teu intelecto, Deus pode levantar você, e que nem eu fez, fazer você andar, curar tua perna, teu braço. Isso não é importante para Deus. O mais importante é a tua alma, é o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. E Naamã não sabia disso. Ele era um general, andava com vestes finas. Mais uma vez para você pensar, não é o que você está aparentando. Andava com vestes finas, vestia um uniforme de general. Ele andava fardado, era bem visto. Todo mundo gostava, todo mundo comentava. Hoje nós não estamos transmitindo pela rádio o culto, esquecemos, né? Esquecemos de transmitir. Mas eu lembrei agora que eu ia passar a viatura ali, que tem um irmão que fica na viatura, fala, pastor, eu vi a pregação todinha, até acabar os créditos. Mas hoje nós esquecemos, ela vai ouvir outra. Voltando aqui, Naamã ele vestia bem fardado, era um general, tinha um coturno, tinha isso, tinha aquilo, cheio de farda, cheio de honraria. Olha, o que estão olhando para você por fora, ninguém está enxergando o que está dentro de você, mas Deus enxerga o que está dentro de você. Às vezes a tua alma está ferida, mas por fora estou bem vestido, por fora estou bem arrumado, meu cabelo eu fiz chapinha, sei lá que nome que dá, pus bob, fiz qualquer coisa, mas o problema é por dentro de você como ele está. Quem enxerga você por dentro? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus enxerga você por dentro. Naamã estava destruído por dentro, mas por fora, quando viam ele, paravam tudo. Eu e a bispa estavam uma tarde toda, depois de comer chuchu. Nós ficamos assistindo lá um filme que estava passando, um documentário importante, a respeito da vida de Pedro e também da vida de Paulo. A perseguição e o que aconteceu no Império Romano, uma loucura aquele negócio. E os soldados, inclusive do templo, que o templo tinha soldados, terrível aqueles soldados. Eles pareciam que não tinha nada de Deus naquela vida. Os camaradas vinham para acabar, eles matavam mesmo. E o pessoal do templo, os sacerdotes conspirando, uma loucura aquilo. Eu fiquei imaginando naquela época, e aí Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus e ficou cego, e ele volta lá para falar com o sumo sacerdote, tomou uma bolacha na cara, eu falei, meu Deus, uma bolacha, eu não aguento uma bolacha dessa. O camarada que foi perto dele, assim, respirando em cima dele, falou, então quer dizer que agora você está seguindo Cristo, né? Ele era o perseguidor da igreja, o povo da igreja temia ele. Pedro falou assim, não confio em você, você queria matar minha filha, conversando com ele, você me perseguiu, e agora você está aqui. Pedro não bateu nele, mas os outros discípulos estavam querendo voar em cima dele, querendo pegar no pescoço dele. Ontem você estava perseguindo a gente, agora você está falando que é Jesus? Que Jesus nada. Os caras estavam doidos. O sumo sacerdote, que é o líder geral, dá-lhe uma bolacha, porque ele ficou revoltado, que agora ele não ia perseguir mais o povo de Deus. Sabe o que eu estou falando para você? Satanás, ele é sujo, irmão. Para você estar sentado aí, Deus conhece o teu coração de verdade. Se Deus não conhecesse você, você não conseguiria chegar. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Ele que te guarda, é Ele que te sustenta. Olha que a palavra de Deus vai falar para nós. Naamã, general, poderoso, ninguém sabia o que estava debaixo daquela suntuosidade. Ninguém sabe o que está debaixo da capa. Faça igual a Batimeu, jogue a capa fora, fica andando de capa. Sabe o que é capa? Engano, mentira, hipocrisia, tantas outras coisas de capa. Parece que está tudo bem. Às vezes nós queremos até cargo na igreja, né? Eu tenho um cargo na igreja, eu tenho um cargo de bispo, eu tenho um cargo de pastor, eu tenho um cargo de missionária, eu tenho um cargo de apóstolo, eu tenho um cargo disso, daquilo, mas por detrás e por dentro está tudo sujo. O mais importante é que teu nome está escrito no livro da vida, e você vai morar no céu. Isso é importante. As outras coisas não se preocupe que os homens estão falando.
O que dizem os homens a respeito do Filho de Deus? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é isso, outros que dizem que é aquilo. E Pedro fala assim: eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Saiba disso, Jesus é na tua vida. Muito importante saber disso. Então o general Naamã, ele não entendia o propósito de Deus. O propósito de Deus era fazer ele obedecer. Ele vai receber um primeiro chamado aqui. O homem de Deus chega para ele e vê que ele é leproso e fala para ele assim: você consegue renunciar? Primeira coisa é a renúncia. Para seguir Jesus, se não tiver renúncia, não vai. Eu sou general. A menina chega e fala assim: olha, meu Senhor, se tu estivesse lá tem o nome de Deus. Se ele orasse por você, os olhos de Naamã chegou a brilhar. Eu estou aqui me coçando, minha pele está caindo, minha orelha está caindo tudo que a lepra consome. Ele fala assim, a menina chega e fala: tem um homem de Deus lá na terra. Não tem distância para você ir louvar a Deus. Não tem distância para você glorificar a Deus. Da onde você estiver, saia, vem louvar a Deus, vem buscar a Deus. Sabe aquele negócio de ficar limitando? Não, é muito longe a igreja. Ah, não dá para mim. Que não dá, meu irmão? Dá para você sim. Jesus, ele tem obra na tua vida. Hoje de manhã eu falando com os irmãos lá de Santana de Parnaíba, que estavam de manhã na reunião, eu falei: irmão, domingo a lotação está indo para lá, né, para buscar vocês. Cabe 19 na lotação. Se esforça, traz os 19. Eu quero que você chegue aqui para mim e fale assim: pastor, veio 19 na lotação, tive que buscar em casa, pegar meu carro para ajudar. Isso é valer a pena estar na casa de Deus. Eu fico impressionado com aqueles irmãos que estão aqui, e eu estou acompanhando eles, eu não falo nada, que vem do Jaraguá. Todo domingo eles estão no culto. A irmã está no culto toda quarta-feira e sexta-feira. Ela sai do trabalho que é lá na zona norte. Pega a condução, senta aqui, ouve a palavra, chora, sai alegre. Você precisa se esforçar para servir a Deus. O desculpa não dá, irmão. Sabe, desculpa não dá. Não, desculpa não dá. Sirva a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você tem que se alegrar para estar na casa de Deus. Olha que coisa interessante. Naamã agora, ele ouve que em outra terra tem um homem de Deus. O que ele faz? Ele vai até o rei e fala: rei, me dá autorização, porque eu sou general aqui. E o rei fala assim: você está autorizado, tuas cartas, pode ir lá. Ele renunciou o poder que ele tinha, o comando que ele tinha. A terra que ele estava indo para pedir ajuda era uma terra que ele tinha dizimado. Inclusive aquela menina que era escrava tinha sido pega da onde? De lá. Como que ele ia chegar lá? Quando o camarada chega, até o rei vai tremer as pernas. Ele fala: você é doido? O que esse cara vai fazer aqui? Já não dizimou a gente, já não acabou com tudo, e agora ele vai acabar comigo também? Você pode ficar às vezes temendo ao inimigo. Parece que ele está se levantando contra você para acabar com você. Não, é que Deus já revelou que você tem poder sobre a tua vida, tem força sobre a tua vida. Mesmo ele querendo acabar com você, ele vai ficar por perto, porque ele quer cercar você, quer travar você. Mas Deus não vai deixar, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é fraco, mas Deus se levanta. Quem te levanta é o Espírito Santo de Deus. Naamã, ele ia te fazer a primeira coisa: renunciar. Uma vida ocupada, cheio de cerimônia, cheio de lero-lero, mas agora ele tinha que desocupar. Vou falar uma coisa para você: se você às vezes não se desocupa para servir a Deus e para fazer a obra de Deus, se prepara que Deus pode desocupar você. E é terrível quando Deus desocupa alguém. Às vezes ele desocupa alguém lá numa maca, no meio de uma enfermaria. O que você está fazendo aqui? Eu sou crente, mas estava desocupado, não queria servir a Deus, não quer fazer a obra de Deus. Às vezes é para tocar o instrumento, não quer tocar o instrumento, é para aprender a fazer alguma coisa, não quer fazer nada. Aí Deus fala assim: me prepara que eu vou tratar você. E quando Deus trata, Ele trata de uma forma maravilhosa. Deus tratando, irmão, Ele falou para Naamã: tudo que você está ocupado, enrolado. Sabe quando você convida alguém para vir aqui? Você está discipulando a pessoa, né? Ah, hoje não dá, tem compromisso. Amanhã não dá. Não se preocupa, continue convidando. Deus vai desocupar essa pessoa. E a hora que Deus desocupar, Ele vai entender. Aí fala para você: ah, eu queria tanto ir na igreja. Você fala: ah, meu carro está cheio hoje, deixa para outro dia. Se prepara, porque Deus é perito em fazer isso. Deus toca onde ninguém está enxergando. Porque Naamã, ninguém enxergava o que estava por debaixo dele. A menina só viu e ela ficou assim, espantada. Camarada general, olha o tanto de gente que ele trouxe, que guerra, que ganha, que vence. Agora ele foi tirar a roupa lá, chegando em casa, conversando com a mulher dele e caindo tudo no treco dele, cheio de ferida. A menina olhou e ficou com dó. Ela falou assim: eu sou escrava, mas se ele estivesse lá com o meu Senhor, ele seria curado. Jesus tem poder para curar. Continue insistindo. Se a lepra do pecado não deixa a pessoa vir,
Olha que coisa interessante. Respeitado, cheio de vitória, mas o fundo dele, debaixo daquela capa, estava cheio do quê? De lixo. Cheio de lixo. Que adianta lá fora no mundo a gente ser respeitado, valorizado, não sei o que, blá blá blá, mas não tem unção nenhuma de Deus. Verdade. Que adianta? Está cheio de pastor hoje na terra. Eu já fui um desse, que era pastor, mas não tinha unção nenhuma. Chegava num lugar, aí fazia um cerimonial. Está aí, pastor Paulo Fila. Eu achava até bacana aquele negócio. Coloca toda a igreja em pé. Glória a Deus. Uma saudação, palavra ao homem aí. Não dava em nada. Às vezes dava uma palavra para a igreja, tá? Glória a Deus aqui, um aleluia ali, terminava o culto e ia embora. Nada tinha mudado. Diferente é hoje, irmão. Porque agora eu aprendi a descer. Se você quer ser grande diante de Deus, você tem que descer. Se você não descer, você nunca vai ser grande diante de Deus. Nunca eu comecei a falar para Deus assim: Deus, então quer dizer que é só isso? Já cheguei no topo, né? Eu sou pastor. Não é só isso que eu quero, não. Eu quero ser marcado na terra como alguém que fez diferença sobre a terra. Para você ser marcado, tem que descer diante de Deus. Quem não desce, não é reconhecido nos céus. Eu falei: Deus, eu não quero ser reconhecido aqui embaixo, aqui eu já estou legal. Aqui eu já estou legal. Onde eu viajar, onde eu for, falei meu nome, tem gente que me conhece. Ah, eu já te ouvi, eu já te ouvi. Ah, você quer. Isso não precisa. Isso aí, meu irmão, não enche o coração de ninguém. Mas quando você, aquela parte de sexta-feira aqui, quando acontece, eu acho lindo aqui. Quando eu vou para o monte toda semana, eu subo lá e falo: Deus, quero pegar o campo pela cabeça. Eu acho lindo esse negócio. Porque o mundo espiritual já me reconhece. Quando você sai na rua, o cão tem que rosnar. Eu gosto quando eu passo na rua e falo: vira a cabeça. De longe eu dou ordem. Você tem que ter comando no mundo espiritual. Não é na terra. As pessoas te reconhecer não resolve. Mas quando o demônio se curva, baixa a cabeça, fica de joelho, vem aqui. Foi lindo, irmão. O dia que eu estava pregando, e o demônio queria fazer graça no culto. Foi na igreja lá da Roselândia. Acho que alguns, não sei se alguém daqui estava lá aquele dia. Mas ele estava pegando uma situação lá no fundo da igreja. E eu estou só lá pregando e estou olhando aquele movimento. Estou vendo os obreiros lá, falei: deixa eles até onde vai. Estou pregando. Aí eu vi que não estava resolvendo, o negócio estava meio embaçado. Aí eu dei um comando de cima do altar. Eu parei a pregação e falei: cão! Em nome de Jesus, do chão, amarrado. Aí todo mundo olhou para trás, que ninguém estava vendo lá atrás. Estava tendo um movimento. Falei: de joelho. Aí eu falei: pega o corpo dessa pessoa e traz de joelho até aqui no altar. Aquilo foi maravilhoso. Porque ele pegou o corpo da pessoa e trouxe de joelho. Só acontece isso quando você tem autoridade no mundo espiritual. Eu não consegui isso fazendo teologia, cursinho, nada disso. Deus falou: tem que subir. Eu comecei a subir até as pernas não aguentar mais. Aí eu falei: Deus, eu quero autoridade. Eu não quero ser pastor, só pastor? Não, eu quero ter autoridade no mundo espiritual. Se você quer autoridade, estou ensinando para você. Precisa largar as credenciais. Sabe aquele negócio? Eu conversava com os pastores, e vários pastores falaram para mim assim: esse negócio de ficar indo no monte, que besteira esse povo aí, indo no monte. Falava, eu estava na reunião, estava ouvindo direto. Besteira esse negócio, ora na igreja aí, igreja aqui, por que não ora aqui na igreja? Agora fala para mim se eu consigo ficar sem ir no monte. Eu estava na roda e ouvia isso. Para que esse negócio de monte, que frescura? Qual a diferença? Blá blá blá. Agora eu sei que lá em cima você se esvazia de você. Lá em cima você tira a capa. Lá só tem mato. E você vai olhar para um lado e para o outro e falar: Deus, eu vim aqui para te louvar de verdade. Abre o coração diante de Deus. Deus, Ele está provando você nesse lugar hoje. Você consegue renunciar essa vida? Você consegue renunciar a esse monte de coisa? O que a palavra de Deus diz? Quem não negar a si mesmo não terá o quê? Parte comigo. Renúncia. Naamã tinha que renunciar. Desce do cavalo, Naamã. Você é general, está com o peito erguido. Deus fala assim: desce. Se não descer, não vai ser curado. Tem uma hora que Deus fala com o ser humano que só Ele e Deus entende. Ele toca em coisas que você fala assim: meu pai não sabia nem que isso existia. Porque Ele vai tocar em você, Ele toca em mim. Quando Ele quer consertar, Ele tem um negócio com você. Ele toca em lugares que você fala assim: pai, doeu até os ossos. Ele fala: sou eu tocando para você entender que eu sou Deus. Eu estou em cima, você está embaixo. Deus está em cima, você está embaixo. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você tem poder e autoridade. Tem que entender quem você é, meu irmão. Você não é qualquer um, não. O inimigo não pode dar um comando para você e você baixar a guarda. Não, tudo pertence a
Deus. Você pertence a Deus. O poder e a autoridade Ele colocou sobre as tuas mãos. Pisarão sobre serpentes, não lhe fará dano.